aos Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 1 e 2, número 1 e número 2. Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebestes, no qual permaneceis firmes, e pelo qual sois salvos, se o guardais como vou-lo anunciei. Do outro modo, teríeis acreditado em vão. Então, salvação é o evangelho de Paulo. A palavra de Deus, que é Yehoshua, Mashiach, você fala Jesus Cristo, mas o nome dele no hebraico é com 8 letras, Yehoshua, Mashiach. Veio a Shaul, Saulo de Tarso, no caminho para Damasco, Síria, né? Em Atos 9 e Atos 26, preso diante do rei Agripa, sendo acusado por Festo. Paulo, o apóstolo, disse que não foi desobediente à visão celestial. E ele disse que ouviu uma voz. Há muitas aparições hoje, anjo Moroni para Muhammad, Maomé, anjo de 24 de abril, o anjo do Cacu nem nome tem. Quem apareceu para Paulo, Saulo de Tarso, Shaul, tinha nome, Yehoshua. Shaul, Shaul, por que tu me persegue? Atos 26, 14, eu sou Yehoshua, a quem tu persegue. O anjo do Cacu não tem nome, é data, já viu um trem desse? Anjo assistente para El Godlight, no ano 2000, os adventistas tinham mais de 1 milhão no Brasil, né? 23 anos depois, cresce o adventismo, né? Anjo Moroni para Joseph Smith, e eles têm uma cidade completamente deles nos Estados Unidos, Utah, né? Vê que o erro prospera, o erro cresce, porém a verdade é sempre um grupinho, né, de pessoas que podem crer. Né? Estou aqui com 150 pontos do Evangelho de Paulo. Isso aqui é uma pastinha que eu tenho, eu vou lendo as epístolas de Paulo, livro por livro, e fazendo anotações para pregar. Né? Se eu for por isso aqui, irei por isso aqui, vai dar aí centenas de pontos. Né? É necessário apresentar isso ao Brasil, e que do Brasil se espalhe pelos países e nações. O mundo religioso de igreja está fora da palavra. 1 bilhão de quilômetros de distância fora da palavra. Não tem nada a ver. A igreja, o movimento religioso de hoje, catolicismo, protestantismo, pentecostais, evangélicos, deuteropentecostais e o neopentecostalismo com o evangelho de Paulo. Isso aí é empresa, essas igrejas, fábricas de produzir pastores, pregadores, reverendos, teólogos, doutores em divindade, bispos, arcebispos, cardeais, papas. Só não produz a palavra de Deus, porque cada semente deve produzir conforme a sua espécie. As denominações, as organizações, os ismos, e o cacuísmo é um ismo. Os cacuístas querem ser chamados de cacuístas depois que o cacu morrer, partir. Né? Mas é cacuísmo. Quer vocês queiram, quer vocês não queiram, é cacuísmo, está fora.
do Evangelho de Paulo. Mesmo os crentes, o Cacu fala branamistas, né? Branamismo, eu resolvi chamar de crentes em William Branham, porque eu também sou um crente em William Branham, eu continuo crendo no Branham, são 27 anos estudando a mensagem de William Branham desde 1995. E não foi Joaquim Gonçalves daqui de Goiânia que me deu a mensagem. Eu não me apeguei à mensagem de William Branham por causa de Luiz Mendes de Araçatuba, César Augusto, de João Pessoa, Paraíba, Vanderlei e Belo Horizonte. Eu me apeguei porque eu me apeguei, eu criei. Porque eu criei, eu não tenho explicação. Da mesma maneira que eu me apeguei à Bíblia, me apeguei à mensagem do 7º anjo de Apocalipse 17, creio, respeito. Sei que eu estou pregando diferente. Doutrina, conduta, ordem. Sei, casamento, matrimônio. Ordem na igreja. Eu sei que eu estou pregando diferente de William Branham. Você acha que eu não sei? Mas mesmo assim eu respeito o Branham. Como eu respeito Martim Lutero. Doutor Martim Lutero, né, monge agostiniano, que fez a tradução da sua Bíblia através da Vulgata Latim de Jerônimo, né, do ano 383. Né? E como é que Lutero falava lá? Jesus. E depois, hoje é Jesus. Existe a mariolatria. Você crê que Maria era virgem quando engravidou do Espírito Santo e nasceu, estava concebida para nascer Roxô? Sim. Eu não creio em mariolatria. Rezar Maria, orar Maria, rezar Ave Maria, né? Maria é medianeira, Maria vai no purgatório interceder pelas almas lá, isso eu não acredito, não. Mas creio. E ela é uma santa de Deus. Porém, devo dizer que todos pecaram, incluindo ela. Todos são pecadores, né? O único santo que nasceu e veio ao mundo é o filho de Jeová, Deus o Pai, e Yoshua. Então, como os protestantes acham que se livraram da mariolatria, os pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, aí agora eu venho e prego aqui hoje. E a Jesusolatria. Porque esse nome não é o nome do Filho de Deus, não. A letra J não tem nas 22 letras do alfabeto hebraico. Não existe, não é Joaquim, não é Jonatas, não é Judá, não é José, não é Jacó, não é Jerusalém, Jerusalém. Yosef, Jacob, Judá, Irudim. Não é Jeová, é Jeová. Não é Jesus, é Yehoshua, está muito distante. Jesus para Yehoshua. A fonética aí, as letras, são 8 letras de Yehoshua. Atos 4:12, não há outro nome pelo qual podemos ser salvos debaixo do céu, porque o nome Yehoshua é o nome que está acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. Todo joelho se dobrará, não a Cacu. Cacu não é juiz dos vivos e mortos. Todo joelho se dobrará perante Yehoshua, nem que seja no trono branco. Confessará que Ele é o Senhor, o único Senhor. Efésios 4, há só um Senhor, um só Deus e Pai. Quem é Ele? Jeová. Quem é o Senhor? É o Filho de Jeová, Yehoshua. Eu e o Pai somos plural. Você vai me dizer que a palavra somos não é plural. Somos um, mas não é um igual ao dedo, diz irmão Branco. Não somos unicistas. Existe o Pai, existe o Filho, mas não existe 2 deuses. 3 deuses. Trindade. 4 deuses. É um só Deus.
uma unidade. E o filho, antes de nascer, da Virgem Maria, já tinha sido gerado pelo Pai, Jeová, Deus, na eternidade. Foi o Filho que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, aos Colossenses. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu já expliquei isso aqui. Porque que o Filho também é Deus. É um só Deus, não é dois. Porque o Pai habita dentro dele. Ninguém vai encontrar o Pai fora do Filho. Ao que vencer se sentará comigo no meu trono. Assim como eu venci, Apocalipse 3, 22, 21. E me assentei com o meu Pai no seu trono. Ou seja, é duas pessoas num trono, numa cadeira? Não. O Pai é a luz inacessível, a qual homem nenhum nunca viu e nem verá. Porque como é que vai ver o infinito? Mas o Pai se manifesta no Filho. Vendo o Filho, quem vê a mim, Filipe, né? Mostra-nos o Pai. Queria ver o Pai separado do Filho, João 14. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não as digo de mim mesmo, é o Pai que fala através de mim. Quem vê a mim vê o Pai. Não tem como separar. Somos. Existe o Pai? Existe. Não falou no Rio Jordão? Não tomou a forma de pomba? Não estava na terra na forma de cordeiro, de homem? Duas formas, a voz no céu, você diz, dois seres. Você diz, dois seres, duas pessoas não. É uma pessoa. O Pai é Espírito e o Filho é o corpo, né? Formando a unidade. A unidade de Deus, como Paulo ensinou em Efésios, né? Simplesmente Paulo ensinou em Efésios, e o irmão Branham não pôde ir a Jerusalém, estava no Egito, no aeroporto do Cairo, 15 minutos de avião, estaria em Jerusalém, 1 milhão de Novos Testamentos foram distribuídos para os judeus. Levi Petrus, né? Fundador lá da igreja de Filadélfia, vou dizer que ele patrocinava pentecostais, mesmo Daniel Bergo, Navim também, dizem que foi ajudado por Levi Petrus. E Levi Petrus queria que os judeus se convertessem. Eu preguei ontem, né? Que em 67, na Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou as colinas de Golã, está no poder de Israel até hoje. A faixa de Gaza está no poder de Israel até hoje. A Cisjordânia está no poder de Israel até hoje. A Marinha, a Exército, a Aeronáutica israelense controla. E a península do Sinai, do Egito. Isso aí Israel devolveu. Em 1980, cumprindo os 1.290 dias de Daniel 12:11. A cidade oriental voltou, mas Israel tinha o Monte Sagrado em 67. Quando conquistou o Monte Sagrado, Israel declarou a vitória dos 6 dias em 67. Mas Israel devolveu o Monte Sagrado. Porque a profecia de Daniel diz que tem que esperar 1.335 dias. Se a mesquita, a abominação da desolação foi estabelecida ali em 690, agora em 2025. Deve voltar a montanha sagrada. Se for em 691, vai ser em 2026. Mas vai voltar. Vai voltar. E se Israel fizesse o templo ali em 67? Não era a hora. É como William Branham, no Egito. Não era a hora dos judeus. Eu já pensou, irmão Branham, com aquele dom de revelar o que a pessoa pensa, os segredos do coração. O Branham mesmo diz, vai ser uma moleza converter os judeus. Porque o Branham tinha os 2 sinais, como o profeta Moisés foi dado 2 sinais. Você, William Branham, também receberá 2 sinais. Com a mão esquerda pegará na mão direita, você saberá a doença que está no corpo da pessoa. E mais tarde, em 47, o anjo. 47.
O anjo diz, mais tarde você vai saber os pensamentos das pessoas. E aí, irmão Branco, esses dois grandes dons pregando, Jeová e Jesus, Jesus Christ. Não vê você que não dava para ele ir para Jerusalém? Mesmo tendo dois sinais. Porque o J não existe lá nem para Jeová, nem para Jesus. É Jeová. O Pai é Yehoshua, Mashiach, o Filho. E Deus não permite William Branham ir para lá. E você diz assim, e você vai para lá, para Jerusalém, pregador André? Nem quero ir. Se há uma Jerusalém que eu quero ir, é que Paulo fala aos Gálatas, né? De cima, nossa mãe. A do monte Sião, a celestial. Hebreus 12 também fala disso. Essa terrenal, ela representa Agar. Paulo fala isso aos Gálatas. Ismael, filho da escrava. Eles estão em escravidão. Para eles, Deus enviará Moisés e Elias. Como Pedro, os 12 apóstolos pregavam para as 12 tribos na circuncisão. Esses dois varões, dois profetas virão para Israel. Pregando no mesmo estilo de Pedro, Tiago e João, né? Para os da circuncisão. E Paulo pregava um outro evangelho para as nações, os incircuncisos. E aqui nós estamos nesta hora. Na hora de retornar ao evangelho de Paulo. Eu ainda vou entrar nos pontos aqui. Mas devo responder perguntas. Né? Onde estão as virgens? Onde estão as virgens? De acordo com Efésios 5, acho que o 24, diz que dormem entre os mortos. Eles estão a dormir, mas a Escritura diz que pela meia-noite, um grito. Não é um clamor. Clamor é guerra. É guerra. É como o Cacu veio fazer guerra. Um grito não é guerra, é despertar. Desperta tu que dorme entre os mortos. Quais mortos? Mortos do catolicismo. Mortos do protestantismo. Está tudo morto. Batista, luterana, presbiteriana, metodista, puritano, anabatista, anglicano, presbiteriano, metodismo. Está tudo morto. Calvinismo, arminianismo, quenoxismo, luteranismo. Tudo está morto entre os protestantes, mas as virgens estão aí. Desperta tu que dorme entre os mortos, que o Mashiach vai te iluminar. Entre os pentecostais, evangélicos, Assembleia de Deus, quadrangular. CCB no Brasil, 7 milhões, né? É muita gente, né? Prosperaram estas empresas, estas lojas, estes negócios. O Cordeiro e Yehoshua não morreu na cruz para fundar denominações. E aí veio o deuteropentecostalismo, em 1950, Davi Miranda, Deus é amor, Manuel de Melo, Brasil para Cristo, Casa da Bênção, e depois, na década de 70, a terceira onda, né? O neopentecostalismo aí acabou. Acabou porque não vai vir mais movimento. O neopentecostalismo é o último, universal, mundial, internacional. Plenitude, Sara Nossa Terra, Videira, tudo aí, até o Tabernáculo da Fé, tá nessa mistura, mas nós não somos crentes de Mombra, mas é neopentecostal, nasceu em 71. É o neopentecostalismo. Que prega Jesus. Jesusolatria, né? Dinheiro, recolher dinheiro, dízimo, oferta.
Grande negócio, grandes empresas. O Yehoshua era pobre. Raposas têm corvil, pássaros têm ninho, não tem lugar de reclinar a minha cabeça. Tem nada a ver com neopentecostalismo. Não tem nada a ver com Deus pentecostalismo. Acho que a Igreja de Deus Amor tem 21 mil templos no Brasil. Nada a ver com a Assembleia de Deus, o pentecostalismo evangélico. 22 milhões de crentes no Brasil. E vemos os cantores gospel com empresários, igual o Gustavo Lima, Zezé de Camargo, igual o Leandro. Igual os cantores mundanos. Porque gospel é mundano. As mulheres gospel, cantoras usam calça, batom, esmalte. E nada as impede de cantar na Assembleia de Deus, nas igrejas dos movimentos protestante, evangélico, pentecostal evangélico, deuteropentecostal e o neopentecostal. Eles são até queridos, né? Cantam por dinheiro, pregadores pregam por dinheiro. É o estado final. Olha para Daniel 12:12. Bem-aventurado aquele que perseverar firme, aguardando os 1335 dias aí é anos. Ou seja, isso aí quer dizer que a montanha sagrada, o Monte Santo, o lugar santo, o Monte Moriá, que é o topo do Monte Sião, regressará aos judeus, não há dúvida. Israel constrói o metrô, o trem, o metrô. Ele termina no Monte do Templo lá. Do aeroporto Davi Bergulhon. Israel tem todo o material. Isso vai ser o grande sinal do arrebatamento, mas isso também vai trazer o anticristo. E tem que desbloquear essas mesquitas de Omar, Dom da Orja, Al-Aqsa. Você, protestante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, católico, religioso, você vai a Jerusalém. Jerusalém. Você sobe lá na montanha, lá. Pertence aos árabes. O Ramadã, o jejum dos muçulmanos. É um 200 mil muçulmanos em cima da montanha. Os muçulmanos dizem, eles são 2 bilhões na terra. Talvez maior do que a Igreja Católica hoje. Eles dizem, nunca iremos largar a montanha sagrada. Para os judeus, nunca essas 2 mesquitas sairão do seu lugar. Vai sair. Mesma do domo da Orja, onde eles dizem, na mesma pedra, que o anjo do Senhor segurou a mão de Abraão, os muçulmanos acreditam que Maomé subiu ao céu com seu cavalo raptado, arrebatado. Mesmo isso aí vai voltar. Deixa o tempo chegar, tá perto. Deixa a hora chegar, se você vê, se esse nó cego não desata. Quem pode impedir o cumprimento de uma profecia? Desperta tu que dorme, o profeta dizia, Oséias. Prepara-te, Rocheia. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus e Jeová. Agora é Yehoshua. Ele está vindo, eu sei, o rapto é secreto. É um mistério, não abrir e fechar de olhos seremos transformados. Primeiramente os mortos ressuscitarão. É um mistério, mas saiba de uma coisa, nenhum impúdico, impuro, imundo irá subir. Um tomate podre, uma laranja podre, estraga a caixa de laranja e tomate completamente. Não fica pensando aí, mulher, eu uso meu esmalte, meu batom, eu corto meu cabelo, uso a minha calça comprida, meu baby doll, meu fio dental, meu biquíni, que desgraça. Mas quando eu chegar no céu, lá eu vou ser santa. Lá eu vou usar vestidos compridos. Quando chegar no céu, não está escrito em Hebreus 12:14, sem santificação ninguém verá o Senhor. Não está escrito em 1 Pedro 1,16, sede santo porque eu sou santo. Você não sabe, você não canta os hinos de sua igreja, que no céu não entra pecado. Que Satanás e seus anjos vão ter essa parte
foram expulsos do céu para não estragar o que é podre. Não entrará ali, você sabe muito bem disso. Você sabe muito bem disso, que lá não tem templo, denominação, igreja. No entanto, você aceita ser ninado por causa da consciência queimada com ferro quente, cauterizada, morta. Nada pode despertar, mas eu devo gritar: oh, tu que dormes! Entre os mortos do catolicismo, protestantismo, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostalismo. Olhe para Israel, olhe para a profecia de Daniel 12. O tempo está curto, a hora está chegando, é necessário chegar. A Terra vai durar mais 1000 anos. A Terra não vai durar mais 1000 anos, não. A Terra vai durar para sempre. O planeta não vai ser eliminado, não vai ser extinguido. A Nova Jerusalém Celestial vai descer aqui para esta terra mesmo. O mar não vai existir. Depois do milênio, o mar não existe mais. E por que não existe? Porque o pequeno Israel vai ficar do tamanho de mais de 2.400 quilômetros. Até a Finlândia vai ser Israel. Roma, Itália. Parece uma bota, tem 7 colinas, isso aí vai desaparecer, o Kuwait. O Iraque, o Irã, a Jordânia, a Síria, o Líbano, a Arábia Saudita. Você sai girando assim, ó, norte, leste, sul, oeste, ainda para cima, porque a montanha, o Monte Sião hoje é pequenininho, né? Mas ele vai ficar da altura de mais de 2.400 quilômetros. E aí a eternidade será estabelecida. Não perca isso! O que eu estou pregando é as realidades infalíveis do Deus vivo. Ó, desperta, tu que dormes, onde estás, virgens? Para mim, elas estão dormindo dentro das igrejas. Deus precisa enviar pregações para despertá-la, né? Bem, eu parei ontem no ponto 120, cuidado, para que a liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. Não vá transformar a liberdade cristã em libertinagem. Tudo posso, mas nem tudo convém, né? E desde o primeiro século, quando Paulo pregou lá, escreveu em Hebreus 13:8, que Yehoshua Mashiach é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e também Mateus 24:12, Yehoshua disse que o esfriamento do amor viria e a iniquidade iria aumentar. Não era para mudar nada, mas iria mudar porque a igreja se tornaria morna, mas para voltarmos à palavra original. As virgens que irão casar com o esposo nas bodas do Cordeiro é gentílica. Porque José no Egito casou-se com a Asenate Paniá. Na prisão, padeiro e o copeiro, um morre, o outro se salva. Na cruz, 2 ladrões, um se salva, vai ao paraíso, o outro se perde, vai ao inferno. E Yehoshua estava ali, tipo de José. E como José casa com uma mulher gentílica, a esposa de Yehoshua é gentílica. A noiva que agora é gentílica, e nas bodas a esposa, ela vira esposa lá, é gentílica. Israel, os convidados, 144 mil, a igreja hebreia do Velho Testamento, o grande Israel já ressuscitou tudo ali na manhã da ressurreição, quando Yehoshua deu um alto brado ali. Muitos dos mortos, quando diz muito é muito mesmo, quando diz pouco é pouco. Muitos dos que dormiam nos sepulcros ressuscitaram na madrugada do primeiro dia da semana. Todo mundo estava enterrado ali, os filhos de Deus, começaram de Jó: eu sei que o meu Redentor vive, ainda que os vermes, os micróbios coró, os bichos comam a minha pele, eu vê-lo-ei e ele viu, porque Jó ressuscitou naquela madrugada do primeiro dia da semana. Não foi só Jó, não. E lembrando disso que Abraão ressuscitou com Sara, pegaram na mão, deram uma volta
em Jerusalém, ali no ano 33. Ninguém conheceu e eles subiram para a glória. É o Salmo 24. Abra os portais eternos. Você acha que Yeshua subiu para o céu sozinho? Vai entrar o Rei da Glória, os anjos lá de dentro. Perguntou quem é o Rei da Glória, os santos do Velho Testamento, que já houve uma ressurreição dos santos do Velho Testamento. Disseram, é o Senhor dos Exércitos, ele vem da guerra, ele venceu. O que vem agora com a construção do templo é a ressurreição dos santos do Novo Testamento, das 7 eras da igreja. E os vivos, que estiverem preparados, com a vida em ordem, não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Não pode dar calote a ninguém. Quer ir rápido? Começa a pagar suas contas, devolver as coisas que você pegou emprestado, ferramenta, enxada, pá, colher de pedreiro, chave de fenda, furadeira. Começa a devolver as coisas dos outros. Preguei aqui em São Tobias. Ele estava cego. A mulher dele ganhou um cabrito. Ele ouviu o balido do cabrito, mandou devolver, porque estava cego. Não podemos comer comida roupada. A mulher ganhou de presente. Ela deveria ser tolerante, né? A mulher de Tobias, né? Ao invés disso, ela insultou ele, né? E ele foi pedir a morte, né? E aí, quando o anjo Rafael vem, não é Tobias, Tobias é o filho, é Tobit, né? Você deve ler o livro de Tobias. Lutero tirou ele, o mesmo Lutero que tirou a carta de Tiago, do Novo Testamento. Na primeira edição da Bíblia de Lutero, ele tira 8 livros, não existe a carta de Tiago, ele se arrepende, Lutero. Volta a carta de Tiago, mas não volta o santo livro, mas cabe a mim. E eu agradeço a Deus. A Bíblia de Jerusalém está na minha mão. Eu sei, a editora é católica, mas isso aqui é a escritura. E agora eu estou pregando os 7 livros. Eu não digo que isso é os 7 trovões. E se for, hein? Crente em William Branham, o que você vai fazer? Eu não digo que isso é os 7 trovões. E se for? Se fosse, o que você iria fazer? Porque o irmão Branham disse que 7 trovões, quando viesse, não poderia tirar nada e adicionar nada na Bíblia. Não pode ser nada extra-bíblico. Mas sendo escritura, aí eu vou pregar. Mas isso incomoda. Já tem crente em William Branham. Eu não vou lhe chamar de branhamista. Zé o Cacudo. Eu vou lhe chamar de crente em William Branham. Já tem crente em William Branham que me escreve no YouTube e diz: você é um católico de mão cheia, André Luiz, porque agora você prega 7 livros apócrifos. Esse crente William Branham, ele nem sabe que Lutero tirou 8 livros da Bíblia. E que tirou a carta de Tiago e retornou Tiago e não trouxe os outros 7 livros que eu estou a trazer agora. Agora critica. Minha esposa fala para mim, sempre falou para mim, mesmo quando eu comecei a usar túnica, né? Outro dia mesmo eu disse assim: tira essa túnica, vá com roupa normal, né? Eu tinha que sair. Eu disse: não, eu vou de túnica. De túnica eu tô normal, sem túnica eu tô anormal. Você acha que usar calça, camiseta, você tá normal? Normal é a túnica. Anormal é sem a túnica. Se te arrebatar a capa, diz Yoshua, dê a túnica. Yoshua aparece de túnica em Apocalipse 1:13. Com 7 glórias. Jeová a Deus o Pai, que vestiu Yoshua de túnica. Porque a túnica de Yoshua, eles lançaram sorte lá no pé da cruz. Alguém ficou com ela, mas ele aparece com outra túnica e é comprida, viu? Eu vejo muita gente pregando Yehoshua, Yausha, Yahu. Eles estão também usando vestido, túnica. E eu vejo às vezes as pregações, as reuniões deles pelo YouTube, uns com as túnicas até a cintura. Diz que é túnica, isso é camisa manga longa. O outro faz igual no Paquistão, até o joelho. Não! Yoshua estava com a túnica comprida. Lê Apocalipse 1:13. Vocês não estão obedecendo por completo.
Esses judaizantes messiânicos, né? Vamos obedecer a palavra de Deus por completo. Eu disse para minha mulher, normal é ser eu ir sem túnica, eu me sinto bem com túnica. Eu sei que é um choque cultural, mas eu fiquei alegre. E quando minha mulher me fala isso, eu digo a ela, eu estou mais bem vestido que você. Mais do que homem e mulher, com a túnica. Me sinto melhor. Meu irmão disse assim, você está parecendo um Jedi do Star Wars, né? Por que você está usando isso, irmão, meu carnal? Ele disse assim, é porque eu quero ser santo. Estou usando túnica porque eu quero ser santo. Eu gosto de santidade. Gosto de santificação. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo, mas ninguém vai ser santo, não. Então fica aí de bermuda, bebendo pinga, cachaça, indo pra praia. Em campo de futebol. Indo a motéis, você não quer ser santo, não? Você quer ser impuro. Os impuros, impúdicos e os imundos não entrarão no reino do céu. É o tempo de ser santo. O tempo é curto. Toda vez que eu falo que o tempo é curto, me vem à memória a lembrança da montanha que está voltando aos judeus. Israel não está fazendo metrô até o Monte Sagrado Sião à toa, não. Israel não tem o Instituto do Templo em Jerusalém com todo o material, estão treinando até os Cohen, né? Diz eles que estão achando os levitas. Já tem vaca vermelha, outro dia eu vi. Eles que já tem uma vaca vermelha lá, dentro de 3 anos tem que sacrificar ela. Né? Estão na expectativa, né? E tem um período para sacrificar a vaca vermelha, né? Bem, eu estou de olho na palavra, na sã doutrina. É nisso que eu estou de olho. Cuidado para que... Eu preguei até o ponto 120. Cuidado para que a liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. Então não podemos fazer da liberdade cristã libertinagem. Até porque Jeová não muda. E Yehoshua também não muda. O pai e o filho não muda. O tempo muda, as invenções vêm. O pecado aumenta, mas Deus é o mesmo. E pede para sermos santos, né? E aí veio os outros pontos. Aqui eu anotei a escritura. Coríntios capítulo 8, versículo 10 é o ponto 121. Né? Deixa eu ver o que a escritura da Bíblia diz aqui. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 10. Né? Que ponto é esse aqui? O 121. Né? Eu estava pensando, é tanto ponto que se eu repetir um ponto não faz mal. Sendo Bíblia, a Bíblia... é para ser repetido. Paulo diz, não vos canso de pregar as mesmas coisas, é segurança para vós, né? Os Filipenses. Se alguém te vê sentado na mesa de um templo de ídolo, a ti que tem a consciência esclarecida, porventura a consciência dele, que é fraco, não será induzida a comer carnes imoladas aos ídolos. Então, o ponto 121, Paulo mandou ter cuidado, não podemos, o cristão não pode se sentar lá na mesa de um templo de ídolos, né? Porque a escritura proíbe comer comida imolada, sacrificada aos ídolos. Então só de ir ao templo de ídolo, quem é fraco na fé se vê, se ele está ali, então pode comer. Eu posso ir também, porque é natural as pessoas andarem, principalmente filhos, você tem criança, né? E bebezinho começa a engatear, começa a segurar na barra de sua calça, né? Ele vai crescendo. É natural os filhos imitarem os pais, né? É natural filhos imitar o pai, andar nas pegadas do pai. Por isso que o pai que fuma, usa droga, ele está induzindo o filho a fazer isso, e é diretamente, porque fumar, beber é uma prática, né? Pai que fala palavrão, tem pai que acha bonito, né? Mãe que acha bonito fazer o papagaio, mas não é só o papagaio, não. O filho e a filha falar palavrão. Você está estragando a criança, né? E o que é pecado? Devemos tomar cuidado, né? Ponto 122. Se um alimento é ocasião de queda para meu irmão,
para sempre deixarei de comer carne, a fim de que não cause a queda do meu irmão, né? Comer de tudo que se vende no açougue, né? Mas se a comida vai levar o irmão a cair, Paulo diz, então eu vou parar de comer carne, né? O meu irmão não cair, né? 123. Isso aqui eu tenho pregado bastante. 1 Coríntios 9, Paulo não usava o direito. Tinha direito a salário, mas recusava. Tinha direito a isso, aquilo. Como Cefas, Tiago, tinha direito de levar suas esposas na viagem. Paulo dizia também, e Barnabé temos direito de levar uma irmã, mulher na viagem. Como eles deixaram o trabalho para ficar em função da palavra, eu e Barnabé também não poderia deixar o trabalho secular e ficar na função só da palavra, mas não usamos dessa liberdade, é um direito nosso, mas vamos abdicar desse direito, para dar exemplo aos irmãos. Então, as igrejas gentílicas, o fundador, o arquiteto, sábio arquiteto é Paulo. Trabalhava de dia e de noite. Tem outro modelo, não. Sede meus imitadores como eu sou do Machia, né? Difícil achar um pregador hoje tipo Paulo. E olha que os presbíteros, que é o homem da doutrina, do ensinamento, da pregação da palavra, eles terão que ter o exemplo de Paulo aí nas escrituras. Paulo deixou o exemplo escrito. Se não preencher esses requisitos, são quase 30, né? Não será dirigente de assembleia, de congregação, né? E tem explicado isso aqui. E um dos requisitos é ser marido de uma só mulher, casado de uma única vez. Mas também diz que todos os filhos têm que estar submissos e estar na fé, né? E também é requisito, né? Tem que governar bem sua casa. Então um homem vira presbítero, preenchendo os requisitos. Suas crianças tá tudo ali submissa na fé, e quando cresce dentro da casa, rebela, sai da fé, o que ocorre? Olha, esse presbítero tem que deixar a função, né? Se tem um filho que não é da fé, uma filha, deve deixar a função, porque as regras, os pré-requisitos, os requisitos aí é sério. Não pode esquecer de nenhum. Mas hoje o homem pode ser casado até 4 vezes. Se tem um gogóis, diz unção, não sei de quê. Unção de quê? Fazer barulho? De ser um animador de auditório igual era o Gugu, liberado, igual é o Silvio Santos. Não vê que esses pregadores são animadores de auditório, João Rodrigues, Júnior Trovão, e Eliseu Rodrigues? Eu vejo esses homens como animadores de auditório. Eles conseguem fazer o povo chorar, rir, pular, gritar, rodopiar. Não tem doutrina aí dentro do sistema religioso. Número 124. O Senhor ordenou que aqueles que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu já preguei muito isso também. 1 Coríntios 9, 14. Já até fiz uma pregação de que o presbítero, que é bom mesmo no ensinamento, na evangelização, merece receber duplicata remuneração. Dinheiro, né? Claro que não somos levitas, não vai haver dízimos aqui, mas nós também vivemos do altar, onde os irmãos farão coletas, darão ofertas sem estipular valor. Dá o que Deus coloca no coração. É assim que funcionará, né? Já fiz uma pregação também explicando toda a maneira de contribuir, inclusive inclui aí agora as esmolas, né? Melhor dar esmola do que dar 10% do seu salário a um pastor. Quando você dá 10% dízimo, isso é só para israelita. Malaquias 3:10, o profeta Malaquias é profeta hebreu, israelense, israelita, para judeu. Paulo é que é o doutor, mestre, apóstolo, pregador para as nações. Não mandou pagar dízimo. Quando Malaquias manda pagar dízimo, está apontando para as 11 tribos de Israel pagar os levitas no templo.
Paulo não manda fazer isso. E você está pagando dízimo. Por que você não pega seu dízimo? Lê o livro de Tobias e começa a pegar, já que você quer dar 10%, transforma isso em esmola. Dá isso para quem precisa. Você vai ver as esmolas de Cornélio. Estava na memória, na lembrança de Deus, o anjo diz: Cornélio, suas orações, suas esmolas estão lembradas na presença de Deus. Mas quando você dá um dízimo, você já está errado em dar dízimo. Você não está roubando a Deus, um gentil, não. O homem das nações, não. Não somos obrigados a dar dízimo. É os levitas, Hebreus 7:5. Quando você dá um dízimo, Deus não lembra disso. Você está dando dízimo a cão guloso, a lobo, em pele de ovelha, pastores de igreja. Dê esmola! E a esmola é boa. Purificará do pecado. No livro de Tobias. Te livrará no dia da angústia da morte. Vai te livrar da morte. Se você der esmola. Mas o que purifica pecado é só o sangue de Yahushua, né, do Mashiach. 1 João 7. Mas Pedro fala que aquele que muito amou, quem ama muito, o amor apaga a multidão de pecado. Tiago diz que aquele que traz de volta um irmão desviado, consegue apagar a multidão de pecados seus. Há várias maneiras de ser perdoado. Dê esmola. Transforme seu dízimo em esmola. Esqueça dízimo. Dê aos pobres. Dê aos necessitados, ainda vão chegar aqui. Onde Paulo fala sobre o inimigo. Se o teu inimigo te pedir comida, dê comida a ele. Se te pedir água, dê água a ele. Eu vou chegar nesse ponto. É que o evangelho é grande. Eu devo vir pregando pregações específicas e devo vir aqui no evangelho de Paulo ponto a ponto. É necessário. Ponto 125. 1 Coríntios 9,16. Anunciar o evangelho não é um título de glória para mim. É antes uma necessidade que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Deus deu dom a Paulo. Desde o ventre da sua mãe foi selecionado, escolhido para ser apóstolo. Então ele tinha essa capacidade. A um é dado um talento, a outro é dado 2 talentos, a outro é dado 3 talentos. O que ganhou 1 talento enterrou e não granjeou, não multiplicou. O de 2 multiplicou para 4, o de 3 multiplicou para 6. E é dito lá que um dia o Senhor vai cobrar de cada um de nós a capacidade que Ele nos deu. Alguma coisa podemos e devemos fazer para Deus urgentemente. Se eu fizer por iniciativa própria, terei direito a um salário. Quer dizer, virar um pregador. Né? Que a Corinto queria assalariar Paulo e Paulo recusou. Preferiu continuar fazendo tenda, pastoreando de graça. Paulo, aqui está o seu salário. Não quero. Vou fazendo a obra gratuitamente. Né? E por quê, Paulo? Porque eu não quero ser reprovado. Eu não quero ser reprovado. Eu quero um outro galardão lá em cima. Né? Mas já que eu faço por imposição, desempenho 1 Coríntios 9,16. Deixa eu ler aqui. Eu não anotei a escritura completa. 9,16. Anunciar o evangelho não é um título de glória para mim, é antes uma necessidade que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Mas é o evangelho da glória de Deus, a sã doutrina, né? Que Paulo diz que nos últimos tempos, e é hoje, os homens não suportarão a sã doutrina, terão coceira, comichão no ouvido, irão assalariar doutores para niná-los, não para pregar o evangelho antigo que salva, cura e liberta de Paulo, mas vai pregar dogma, estatuto, credo, essas revelagens. Mas o evangelho está de volta, o antigo evangelho que é eterno. Se eu fizer por iniciativa própria, teria direito a um salário. Mas já que eu faço por imposição, desempenho um encargo que me foi confiado. Então Paulo diz que Deus confiou a ele o evangelho da glória de Deus, se está em 1 Timóteo 1,11. O evangelho de Paulo não é de homens, não é de Gamaliel, não vem dos fariseus, não é de escola pastoral, seminário teológico, faculdade de teologia.
é uma revelação de Yehoshua vindo dos céus. 126, Paulo diz, qual é o meu salário? Eu tenho uma pregação sobre isso, né? Onde Paulo fala em Coríntios 9 que lá os coríntios estavam sendo seduzidos por falsos apóstolos que não estavam a fazer um trabalho melhor do que o de Paulo. Estavam tentando conquistar os coríntios, porque Paulo estava fora, tentando pregar igual Paulo. Nós também prega de graça. Nós também não quer salário. Nós também fazemos igual a Paulo. Paulo diz assim, esses falsos apóstolos, estrelas de Satã, de Satanás, o diabo, Satanás, ó Corinto, se transfigura em anjo de luz. Eles estão aí tentando me imitar, mas são falsos. Mais tarde eles vão mostrar as presas dos dentes, as unhas, as garras. Só estão tentando enganar vocês. Paulo não disse? Já em vida, Paulo estava enfrentando falsos apóstolos. Em Atos 20, Paulo diz, depois da minha partida, lobos cruéis, vorazes não pouparão o rebanho. Toma cuidado, Corinto. Quem quer ser apóstolo, não vai chover no molhado. Paulo diz assim, que não ia em regiões onde outros apóstolos tinham abrido igreja, trabalho. Ele só ia onde não havia ninguém. Que apóstolo quer dizer enviado. Paulo não queria tirar o mérito de ninguém, mas também não aceitava ninguém tirar o mérito do trabalho dele, como esses falsos apóstolos. Satanás se transfigurando em ministro, anjo de luz, enganando os coríntios. Paulo diz assim, eu vou até o fim, sem pedir dinheiro, sem receber salário. Eu quero ver quantos anos esses falsos apóstolos vão conseguir me imitar sem receber nada. Eu prego sem querer nada em troca. Uma hora eles vão mostrar as garras. E religião é dinheiro. Bíblia é dinheiro. Dom de pregar é dinheiro hoje. Ganhar dinheiro. Tudo é dinheiro. Se não for por dinheiro, não canta, não prega. Aí eu não me esqueço da pregação que eu fiz aqui em Goiânia em agosto de 2011, o pastor e o dinheiro, que o pastor Aquim reteve, não liberou a minha pregação. Não sei se foi porque eu fui dizer, eu preguei, fiquei quase 6 anos no sertão, Canindé de São Francisco, 5 anos em Paulo Afonso, onde o sol é de rachar mamona, onde você joga o ovo no chão. O cachorro tem dificuldade de comer o ovo, porque o sol é tão quente que frita, torra, evapora o ovo. E eu disse, por 2 anos, quase 2 anos, pregando nessa região, só pingou mais ou menos R$50. Qual obreiro aqui do Tabernáculo da Fé? Tinha uns 300. Eu perguntei, talvez foi por causa disso que o Joaquim Gonçalves proibiu minha pregação. Qual de vocês aqui, pregador do Tabernáculo da Fé, que prega a mensagem branca, teria coragem de ir lá pro sertão do Nordeste? Canindé, vizinha Piranha, onde a cabeça do Lampião, da Maria Bonita dos Cangaceiros, foi colocado lá em Piranha, do outro lado do Rio São Francisco, em Alagoas. O Paulo Afonso, vizinha Petrolândia, Pernambuco, Adelmiro Gouveia, Alagoas, a Canindé de São Francisco, Sergipe. Quem de vocês teria coragem de viver lá por menos de R$50 por 2 anos? E eu aguentei quase 6 anos. Cortamos cabelo. Houve um silêncio. Porque os pastores do Tabernáculo, eles vão no Nordeste, em Fortaleza, praia, férias. Eles vão em Natal, Genipapu, Ponta Negra, praia, férias, vão em Alagoas, praia, férias, vão em Salvador, praia, férias. Gente, eu tenho uma casa perto da praia, dá para ouvir o barulho da onda do mar lá em Aracaju. Eu não gosto de praia. Eu preferia pegar o transporte, o ônibus que passava longe da praia do que passar em frente à praia. De a pé dá 20 minutos na praia. Minha mulher sabe. Ela nem me chamava para ir lá, nem meus meninos, eu não gosto. Já fui, dar uma espiadinha no mar, ou às vezes dar uma olhada no mar com a família e logo vim embora. Né? Mas morei lá
De 2011 a 2018 eu conto nos dedos quantas vezes eu quis ir ali na praia para olhar o grande mar que Deus fez, mas que vai deixar de existir após o milênio. Né? Oh, sim, ninguém levantou a mão, não. Vai dar um desafio desse para os pastor crente William Branham? Vai dar um desafio desse para o pastor Adalto aqui no Pedregal. Eu entreguei Natal para ele. Ele não quis. Eu perguntei ao pastor Eliú aí de Fortaleza. Pastor Eliú, você acha que o pastor Adalto vai vir para Natal? Você acha que ele está quente? Ele está igual um picolé. Ele não vai vir para aí, não. E não foi. Não foi, porque quando eu entreguei Natal, qual era a pergunta dos pastores do tabernáculo da fé? Lá tem renda? Lá mantém obreiro? Essa é a primeira pergunta de pastor crente em William Branham. Se lá mantém obreiro. Não, lá tem gente. Mas você tem que arregaçar a camisa, né? Tem irmãos lá. Tem um grupo de pessoas. Mas você tem que trabalhar, né? Secularmente para se manter, né? Não, aí então não dá para mim, não. Não dá para você. O mesmo pastor Edmilson de Redenção veio me fazer essa pergunta, né? É sim, é empresa. Ser igual Paulo, sofrer pelos pobres. Pelos necessitados, estar no lugar onde é mais desprezado, ninguém quer não. Ninguém quer não. Né? Eu não falei que por 17 anos, quase 10 anos, também aí com o Cacu, dá um total de 27 anos, esse tanto de igreja que eu abri pro Joaquim, pro Cacu Felipe, eu saí com a mão para frente, outra para trás, eu considero que eu abri empresa, colhedora de dízimo, oferta, para esses homens. Eu não quero fazer isso mais. Eu não irei fazer isso mais. Chega! Eu estou cansado. Eu quero ir morar no céu. E se para ir para o céu, tenho que pregar a palavra original, então eu vou pregar com prazer e com amor. Quem quiser que creia. Quem quiser que rejeitar, que rejeite. 127. Abster-se para levar o prêmio, né? Eu também já preguei isso aqui, né? Que o atleta abstém-se, se disciplina para correr uma corrida ou maratona, para tentar ganhar o prêmio e ganhar lá uma coroa. Hoje, o prêmio desses quenianos, esses africanos, né? Da Jamaica aí, esses homens que ganham maratona é milhões, né? Mas no tempo de Paulo lá é uma mera coroazinha, né? Sem muito valor, né? Mas nós somos atletas. Cristãos, né? Estamos atrás da coroa da vida, da coroa da justiça, da coroa de glória, né? 128, caso alguém seja apanhado em falta, Gálatas 6:1, aí já é interno, é para a família da fé. Vós, os espirituais, corrigis tal com espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo para que tu não seja tentado, né? Então, na assembleia, na congregação, um irmão está vivendo em pecado, os espirituais devem ir lá. Não é qualquer um que pode dar uma mão para um irmão que está caído, né? Se alguém não é espiritual e vai dar uma mão, é perigoso o que está caído pegar na mão desse e puxar para dentro do buraco, né? Também quando é espírito de prostituição, de adultério, né? E é onde a assembleia, a congregação, a igreja deve ter homens espirituais para corrigir com mansidão, né? Também Paulo diz aqui, tendo cuidado para não ser tentado. 129, carregai o peso uns dos outros, e assim cumprireis a lei do Mashiach, Gálatas 6:2. 120, eu paro por aqui, né? Cada qual carregará seu próprio fardo. Uma hora Paulo diz que devemos carregar o peso uns dos outros, mas outra hora Paulo vem e diz, agora aqui em Gálatas 6:5, cada um carregará seu próprio fardo. Então, uma necessidade, doença, problema, dificuldade, perseguição. Então é normal um irmão ajudar um irmão, uma irmã ajudar uma irmã, somente quem tem condição não falhar com os irmãos nesta hora, né? Mas cada um carrega seu fardo.
Cada um carrega sua cruz, né? Cada um dá seu testemunho. Tem sua própria vida vivida, sua própria vida em si mesmo. É muito importante, cada um tem sua identidade, cada um nunca deve se corromper. Eu paro aqui, né? Depois sigo com esse evangelho, a sã doutrina do evangelho de Paulo, que Deus é o Pai, e seu filho Yahushua possa abençoar todos os filhos e filhas de Deus nesta hora. Amém e amém.